Eu agradeço a vocês já de antemão pela presença, prestigiando o nosso Valério Doce. Já composta a mesa, o nosso prefeito Marco Antônio Lage, aqui ao centro, ladeado pelo presidente do Cruzeiro, doutor Sérgio, também o presidente da Câmara, nosso amigo Vetão, o nosso companheiro José Quintino Batista, que é o coordenador do Conselho Fiscal e hoje representando por mudanças todo o Conselho Deliberativo. E ao nosso lado aqui o nosso amigo Edson do Carmo Taveira, mas registrado como Edinho Karatê, nosso grande amigo. Nós não vamos delongar muito, mas queremos de antemão agradecer ao presidente do Cruzeiro por estar aqui conosco, prestigiando o Valério nesse momento de transição. Agradecer ao prefeito por ser o responsável por essa oportunidade que o doutor Sérgio vai nos proporcionar. Ele vai estar falando de toda a experiência dele em negócio futebol. Vetão sempre também dizendo que a Câmara estará ao lado do Executivo para ajudar o nosso Valério Doce. Então eu vou passar ao prefeito para fazer a saudação ao presidente do Cruzeiro e logo depois o senhor prefeito mesmo passa a palavra ao doutor Sérgio. Vou levantar um instantinho. Bom dia a todos, né? Queria aqui cumprimentar cada um de vocês, nós todos apaixonados pelo Valério Doce, recebendo aqui o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e a ideia, conversando com o João Mário, assim que o Sérgio anunciou a visita dele a Itabira, o Sérgio que vai fazer visitas aí para várias cidades, ele que está num momento novo com relação ao Cruzeiro, né? Um momento de grande esperança para os cruzeirenses também. E aí nós entendemos ser uma oportunidade e o Sérgio gentilmente aceitou falar para nós aqui sobre o tema da SAF, né? Uma temática muito atual, né? Para o futebol brasileiro sobretudo. Certamente a criação das sociedades anônimas do futebol está sendo e será a solução para o financiamento e para a qualidade do futebol brasileiro daqui para frente. O futebol, queria cumprimentar o Vetão também, né, o presidente da Câmara aqui, o Quintino, né, grande abraço, o Edinho, com quem nós já tivemos outras vezes para falar sobre o Valério, né? E aqui, Sérgio, e todo o tema que envolve o retorno do Valério, né, porque o Valério está inativo já há algum tempo, com problemas financeiros, isso não é privilégio do Valério, é do futebol brasileiro, né, sobretudo os clubes do interior, com poucas oportunidades de fazer receita em marketing, em outras fontes de receita. Os clubes do interior vivem essa situação de muita dificuldade para rodar o futebol, que é caro, não é? E quando a gente entende que o futebol virou negócio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Valério vai fazer 80 anos em novembro deste ano. Então imagina que é um clube histórico em Minas Gerais e no Brasil. Eu costumo dizer que a gente entra num táxi em qualquer lugar, fala, você é de Itabira, o pessoal fala, e o Valério, como é que vai? Então tem toda uma memória, tem toda uma história, tem todo um respeito com relação ao Valério, e para nós, itabiranos, apaixonados pelo Valério, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio imaterial. O Valério representa um grande patrimônio. Imaterial que eu digo porque a parte física nem pertence ao Valério, pertence ao município. Então o Valério é um patrimônio imaterial, e voltar com o Valério e retomar as atividades do Valério é exatamente um respeito à população de Itabira. Eu acho que representa o orgulho do itabirano, o Valério representa orgulho, né? E também ajuda a projetar Itabira para fora da cidade também. São 3 benefícios voltar com o Valério: o resgate do orgulho itabirano, o entretenimento, não é? E
o futebol de Itabira é uma cidade com tradição no futebol. Quantos craques não saíram daqui? E o terceiro aspecto é ajudar a projetar Itabira para fora do nosso território, o que é cada vez mais importante. A cidade de Itabira precisa ser projetada, precisa ser mostrada, e não escondida, como aconteceu nos últimos anos. Esconderam a cidade, nós precisamos projetar a cidade para fora, exatamente para mostrar a realidade de uma cidade com 80 anos de mineração, que precisa do olhar do Minas e do Brasil para a gente retomar, para ter as recompensas da mineração, para ter o legado da mineração, porque hoje não tem nenhum legado, zero. Então nós estamos a lutar por isso. E o Valério, de maneira que o Valério ajuda isso? Ao projetar Itabira para fora, a gente projeta o tema de Itabira também. Então eu vejo vários benefícios com o retorno do Valério, estamos absolutamente empenhados nisso, eu digo como cidadão e como prefeito. Como cidadão itabirano e como prefeito, eu tenho dito sempre à direção do Valério que nós não vamos medir esforços para contribuir dentro da lei, dentro daquilo que é possível fazer de uma prefeitura aportar, né? Não podemos aportar recursos diretos no Valério, mas em termos de estrutura, de uma maneira geral. Enfim, o tema da SAF e do negócio do futebol, ele é inevitável nesse momento, eu acho que é absolutamente inevitável, cumprimentando aqui a secretária de Esporte e Lazer, Natália Lacerda, que está conosco também, uma cruzeirense também, e valeriana, porque o avô jogou no Valério, foi jogador do Valério. Fato é que a relação nossa e a alternativa da SAF, ela é inevitável, é um negócio, o futebol virou negócio, acabou, antigamente as associações eram criadas e os cidadãos, os apaixonados, né, eles financiavam o futebol. E hoje ninguém consegue financiar mais o futebol, tem que virar negócio. E dessa forma, todo cuidado temos que ter, estudar, discutir bastante, não é? Aprofundar nas propostas, com todo zelo, porque o que nós todos queremos é o Valério vigoroso, forte, apaixonante, né? Acordar esse dragão, mas de maneira correta. Então, agradeço muito ao Sérgio, que na sua presença aqui, aproveitando, para trazer um pouco a sua experiência. O Sérgio Santos Rodrigues é um dos melhores advogados deste país, dono de um dos escritórios mais respeitados do Brasil, de Minas e do Brasil. Com essa vivência no futebol do Cruzeiro há muitos anos e, sobretudo, nos últimos anos como presidente, e que viveu no Cruzeiro um drama que vive o Valério e tantos outros clubes, que é a falta de dinheiro, que é o time, né, praticamente, né, Betão, time praticamente em uma situação falimentar. E o Cruzeiro está dando a volta por cima. Polêmico tem gente que fala assim, não é. Quem sabe, né? Só quem vive o problema e quais as alternativas que tinha na mesa, e tinha que ter agilidade para tomar a decisão e coragem para tomar a decisão. Isso o Sérgio teve. Eu acho que ele nos trazer gentilmente essa experiência para nós aqui é importante para a gente clarear um pouco, elucidar um pouco as oportunidades que nós estamos tendo e vamos ter como Valério para a gente tomar as melhores decisões. Portanto, Sérgio, muito obrigado. Seja bem-vindo a Itabira, essa cidade acolhedora, né? E não só, né, como você como pessoa, mas como o Cruzeiro, a cidade também de... maioria dos cruzeirenses, estou certo? Itabira também? Há controvérsias, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado, prefeito, pelo convite, meu amigo Marco Antônio Lage, que eu tive o prazer de conhecer em Belo Horizonte, tive o prazer da gente conseguir tocar um pouco de trabalho junto, e quando ele veio trazer essa notícia de que ele teria que sair do Cruzeiro para aceitar essa missão, e é uma missão, né, o poder público, se optar por um cargo público, eu de imediato falei com ele, vai, então tem que ir, porque nós vamos perder no Cruzeiro, mas Itabira vai ganhar, e no fim a gente vai sempre procurar construir algo melhor, e tenho certeza que veio o seu nome exatamente pela capacidade reconhecida que você tem. A você também agradeço de público tudo que a gente conseguiu tocar junto lá no Cruzeiro, o tempo que passamos juntos, né? O presidente João Mário aqui, sabemos da
da dor e a delícia que é ser presidente de um clube, né? Tem um pouco dos dois, sem dúvida nenhuma. Outro dia até publiquei um texto maravilhoso do Fabrício Carpinejar falando sobre talvez seja o pior lugar do mundo para você assistir um jogo de futebol é na cadeira de presidente, né? Porque é um misto de emoção. Geralmente quem está lá é apaixonado, né? Eu, obviamente, não preciso nem dizer que sou desde criança, ir a campo, viajar com meu pai, enfim. E, de repente, você está ali imbuído naquele sentimento de que você tem que ter razão e emoção lado a lado. É o mais difícil. Então, meus cumprimentos também, Natália, secretária de Esportes, o Edinho, o Geraldo e o Vetinho, nosso presidente aqui, o Vetão, presidente aqui da Câmara de Vereadores. Sem dúvida nenhuma, aqui tem mais cruzeirense que atleticano, porque a gente sabe como é que funciona no interior de Minas. E Itabira, nós temos até um dado estatístico, é a 15ª cidade, em geral, que tem mais sócio-torcedor do Cruzeiro. E olha que está disputando com Belo Horizonte, Rio, São Paulo, às vezes Contagem e Betim, que estão na grande BH e são cidades bem maiores. E Itabira ainda assim está muito bem posicionada nesse ranking. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que não só tem mais cruzeirenses, mas como também tem bastante sócio-torcedor. E poder falar um pouco, Marco, desse tema me deixa muito feliz, porque a gente vê que todo mundo já está pensando nessa grande virada que o esporte precisa. Você falou tudo, né? O esporte é negócio. Aliás, tem até uma frase de um dos maiores juristas desportivos já falecido do Brasil, o cearense Álvaro Melo Filho, que define o esporte em duas frases, em duas palavras, basicamente, que ele fala que é do ócio ao negócio. Né, a origem do esporte era o ócio, né, o divertimento, no tempo livre você ia praticar, e hoje, sem dúvida nenhuma, virou uma indústria, né, tanto que já se mistura muito a ideia do esporte com o entretenimento também, de uma forma geral. Né, então, isso que você falou é muito preciso. Se a gente pegar ali até a década de 70 aproximadamente, os clubes sociais do Cruzeiro, com sócios que pagavam as cotas, que mantinham o time profissional. E depois isso virou. Né, eu falo que aí é a parte da gente entender que um time da magnitude do Cruzeiro, por exemplo, deixa de ser um clube social com um time de futebol e passou a ser um time de futebol com dois clubes sociais que nós temos no caso, porque nós somos 9 milhões de torcedores e temos 5 mil associados, então nem se compara a proporção, e daí a gente sempre discutir e falar muito, e às vezes tem aquela questão do conselho, que é um conselho grande, são 500 pessoas no conselho, e muitas vezes o conselheiro dizia, não, mas eu gosto de jogar meu baralho, eu gosto de ir na peteca, eu gosto de ver a piscina limpa, eu gosto de ver, mas a gente tem que entender que aquilo ali não representa mais o que os 9 milhões de torcedores cruzeirenses querem, que é ver um time sustentável, um futebol melhor, né? Então as coisas evoluíram muito. Então saber conviver e entender isso, né? Agora somos um time de futebol que por acaso tem 2 clubes sociais, né? Virou realmente isso. E o nosso caminho não podia ter sido diferente. Então a gente vê o esporte virar negócio assim, porque, como o Marco bem colocou, infelizmente acomete todo o futebol brasileiro as dívidas bilionárias dos clubes. Salvo raríssimas exceções, um Flamengo que a partir de 2013 conseguiu fazer uma gestão muito austera, conseguiu ganhar mais do que gasta e conseguiu fazer isso com responsabilidade para hoje gastar muito, mas também faturar muito, tanto que foi o primeiro clube brasileiro a atingir 1 bilhão de faturamento. Times como Fortaleza, um próprio Grêmio, que apesar de ter caído para a Série B, eu adoro citar isso, porque às vezes o resultado desportivo não quer dizer que o resultado extra-campo está ruim, né? Então o Grêmio tinha a 4ª maior folha do Campeonato Brasileiro ano passado e foi rebaixado, né? E começa um campeonato agora, como todo mundo achava, que hoje tem a maior folha disparado da Série B, é uma folha de 7, 8 milhões por mês, você tem uma ideia do Cruzeiro hoje é 2.400, e o Grêmio ainda começa empatando uma partida e perdendo outra. Então, para a gente ver que não é assim. E, porém, repito, é um clube organizado financeiramente, né? Temos outros exemplos, Fortaleza, o próprio Bahia, que embora também tenha sido rebaixado, tem feito um trabalho administrativo, mas infelizmente nesse modelo associativo a gente conta nos dedos os clubes que conseguiram se manter assim. Ou temos outros 2 casos que a gente vê, que é o Palmeiras, né, e o Atlético Mineiro, que não se sustentam pelas suas receitas comuns ordinárias, né? Ambos têm aí os chamados mecenas que ajudam bastante, então não é um modelo necessariamente como o do Flamengo. Mas o fato é que a gente já vinha entendendo isso, e quando a gente assumiu esse desafio no Cruzeiro, em junho de 2020, eu lembro que eu sempre juntava com algumas pessoas e muitos perguntavam, olha, mas com acesso ao ano que vem tudo é diferente. Eu falei, de forma alguma.
Porque o acesso vai impactar talvez aí em 100 milhões no nosso orçamento, vamos colocar muito, talvez 60 milhões a mais de direito de TV, um patrocínio que melhora, etc e tal. E 100 milhões numa dívida de 1 bilhão é praticamente só os juros. Então, não quer dizer que se a gente conseguir o acesso, a gente vai conseguir resolver nossos problemas todos. Tanto que, de lá para cá, eu nos 3 primeiros meses paguei quase 40 milhões de dívida FIFA, depois paguei mais 15 milhões entre dívida FIFA e dívida CBF. O Ronaldo, que chegou em dezembro, já pagou quase 40 e ele tem mais 150 para pagar. E essas dívidas que, se não pagarem, se toma punições esportivas, como a gente estava até pouco tempo, sem poder registrar jogador, como quando eu assumi em 2020, o time começando com menos 6 pontos. Então eu falava, o acesso não é tudo mais, porque hoje acabou-se, não tem mais como o clube buscar outra forma de uma grande arrecadação que não seja a venda do próprio clube, né? Não dá mais aquilo, vou viver de jogador, vou viver de bilheteria, ainda mais depois no período pandemia, pós-pandemia, que afetou obviamente não só a bilheteria, a parte de bilheteria, obviamente que eu não vou nem falar de saúde, que foi a maior catástrofe, estou querendo dizer da repercussão disso no futebol, mas também das próprias empresas que sentiram, passaram a não investir tanto dinheiro em futebol. Então a gente sempre falava isso. Nós vamos sobreviver, respirar, nós temos que buscar sobreviver e respirar até a gente conseguir trabalhar a lei da SAF, porque não vai ter outro caminho depois. O modelo associativo está claro que ele não tem futuro, tanto que todas as outras grandes ligas, todos os outros esportes que dão certo, o modelo adotado é o modelo empresarial. E até mistura um pouco aquela discussão quando a gente fala de liga aqui, presidente, que eu falo, adianta eu ter uma liga bacana se os clubes não estão preparados para isso? Porque quando você vai falar do próprio modelo de liga, e eu estou tendo a oportunidade de discutir isso muito, e outro dia tivemos uma reunião com o presidente da Liga Espanhola, a própria liga exige na distribuição do dinheiro que esse clube seja organizado e que tenha a responsabilização de quem vai receber esse dinheiro. Então, não adianta a gente pensar em liga se não organizar os clubes. E aí, a gente vinha passando por um processo legislativo em que você tinha 2 leis de sociedade anônima. Tinha uma no Senado, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e uma na Câmara do deputado Pedro Paulo. A da Câmara, porém, quando a gente viu, ela não tratava só de sociedade anônima. Ela falava de liga, de direito de TV, de campeonato, ou seja, era um negócio que ia impactar muito mais. Então, a gente tinha um grupo de presidentes de clube e começamos, vamos focar para a gente tentar aprovar a lei do senador Rodrigo Pacheco, que ela é mais simples, mais objetiva e trata do que a gente precisa agora. Sociedade Anônima de Futebol, que é bem diferente também dos modelos estrangeiros. Você vai em Portugal, por exemplo, a Sociedade Anônima Desportiva, ela é chamada de SAD, porque ela envolve todos os outros esportes. Aqui não, aqui é só futebol, porque a gente entendia que esse era o primeiro caminho necessário para que isso acontecesse, para não misturar demais. Você pega, se isso vai igual um cruzeiro agora, quem comprar o futebol tem que pegar o vôlei, o basquete, outras modalidades, ia ser muito mais complexo, e a gente precisava achar uma solução para o futebol brasileiro, né? Então, foi direcionado um foco muito grande na aprovação dessa lei, chegou a ter uma discussão tributária final ali, porque a Receita estava falando que não podia renunciar, e a gente estava mostrando que eles não estavam renunciando, eles estavam mantendo a Receita, porque como associação, vários tributos ali os clubes nem recolhiam, mas enfim, conseguimos trabalhar para passar, para fazer isso acontecer, só que é óbvio que também vinha outro desafio, que a grande questão quando todo mundo pergunta, quanto vale isso? O que é bom o modelo? Igual a gente teve a discussão lá, era o 49, 51, 90, 10. A gente falava, é bom aquilo que o mercado mostrar que é bom. Não sou eu posso falar aqui que eu estou com muita sede, que essa garrafa aqui vale R$50. Se ninguém pagar R$50, ela não vale R$50. Né? Agora, vai depender de que o mercado está entendendo que é o bom para ela. E esse é um grande complicador, porque aí você vai num clube da grandeza do Cruzeiro, que hoje eu vejo as discussões, o outro comprou melhor, o outro tal. Eu falei, gente, vocês estão comparando água com Coca-Cola e com ônibus. São 3 coisas completamente distintas. Quando eu falo de Botafogo, de Vasco, de Cruzeiro, de Bahia, igual potencialmente falam agora, porque você às vezes está se pensando só no que o clube tem de título e de torcida. Mas quando você pensa numa dívida imensa de curto prazo e na possibilidade de um comprador assumir toda essa dívida para ele, o risco do negócio é muito grande. Tanto que as últimas discussões que nós tivemos no Cruzeiro eram essa, quanto que ele pagou? Qual que é o tamanho do negócio? E a gente falava, a lei ali está clara, chegou no 6º ano, você não está pagando as dívidas, volta para toda a dívida, o comprador fica obrigado por ela. Então o negócio envolve até R$1,5 bilhão de risco. Então não adianta só pensar, ele vai pôr só tanto agora, só tanto agora. O importante é a gente buscar a sobrevivência. E essa questão, por exemplo, foi muito sintomática porque
todo no começo, para a gente chegar até onde a gente chegou, não foi um parto para passar isso no conselho, né? A primeira parte foi de aprovar a própria possibilidade da gente criar a SAF, tinha-se aquele medo, mas e se quem comprar mudar o nome do time, mudar a cor do time, mudar a sede do time? Isso tudo é muito fácil de resguardar, inclusive está na própria lei, então não tem problema nenhum, mantém-se 10%, por exemplo, que é o que a gente acabou fazendo em poder da associação, que ela tem um direito de veto nessas matérias, ou até, se vender tudo, pode-se colocar num acordo como o Red Bull fez com o Bragantino. Isso ficou no acordo de compra e venda deles, que eles não poderiam mudar o nome do time, mudar a cidade. Eles podem fazer o uniforme extra, como eles fazem lá o vermelho, mas mantém o preto e branco, que é a cor do Bragantino. Então tudo é possível colocar em contrato, que nisso eu concordo com o Marco, que ele falou. Eu acho que se a gente pegar aí dos times de interior, talvez, até por estar mais próximo da gente ali, a gente vê um Vila Nova muito forte e depois me vem na cabeça, realmente na época que eu estou aqui, é o Valério. Talvez o Valério, talvez uma Caldense, mas porque a gente pega outros times que já mudaram de lugar, né, que não tem tanto aquela vivência, né, de estar com essa identificação, de representar uma cidade. Você vai em Patos de Minas, você tem 2 times, né, então realmente você está numa cidade próxima de Belo Horizonte, que tem uma pujança econômica muito forte, né, e que você tem um time que representa isso. Então é possível fazer isso aqui, sem dúvida nenhuma, mantendo todas essas raízes, que foi o que a gente acabou fazendo lá e superou o primeiro obstáculo, que tinha esse receio dos conselheiros. E aí veio o segundo. O segundo era que o nosso estatuto só permitia que a gente vendesse 51% das ações e ficasse com 49%. E o que aconteceu com isso? A gente viu que no mercado ninguém queria mandar nem proposta para a gente. Porque quem vai comprar um clube para potencialmente ficar obrigado com uma dívida de quase 1 bilhão para não mandar? Para ter só 49%. Então a gente acabou tendo que passar por uma segunda etapa de convencimento do conselho disso, para mostrar que era importante a gente fazer essa mudança. E por fim agora, efetivamente na compra e venda, que aconteceu e foi amplamente noticiado por todos que estão aqui, porque as dívidas originalmente, elas não são herdadas por quem compra, vai depender de um acordo. Como eu disse, ela potencialmente ele pode ser corresponsável daqui a 6 anos, mas tem muita coisa que é imediata. Então, quando a gente fez o nosso negócio aqui, a gente deixou claro, por exemplo, parcelamento tributário, era grande parte da nossa dívida, 380 milhões, a gente conseguiu no parcelamento para 180, mas as prestações muito caras. Ou seja, se não paga, volta tudo lá para frente depois, volta tudo lá para o valor original depois. Então, a gente precisava construir uma forma de que o comprador, que tem o poder econômico, assumisse isso. E aí, a equação que a gente fez foi: o que eu quero? O que todo cruzeirense quer? Eu quero ver o Cruzeiro bem de novo. Era isso que todo mundo falava. Eu quero ver o Cruzeiro competitivo. Eu quero viajar, quero ter emoção ao ver o jogo, que às vezes a gente ficava tendo mais aperto do que emoção de ver o jogo, de alegria. Para que serve centro de treinamento? Para desenvolver o futebol. Qual que é o objetivo? Futebol. Então, é muito melhor eu propiciar que esses centros de treinamento passem para a SAF oficialmente, né, e que eu consiga ter a garantia do pagamento dessas outras dívidas, que foi a troca que a gente fez, porque para nós é muito melhor, até para poder fazer investimento no centro de treinamento, né, para poder fazer com que o negócio de futebol se toque de forma melhor. E eu dei esse exemplo também algumas vezes, quando eu falei a própria Toca da Raposa, que já foi o melhor centro de treinamento do Brasil. Hoje, se for o 8º, 10º, é muito. Precisa de muitas reformas. Agora, quem vai pôr o dinheiro? Só põe dinheiro se eu tiver alguma garantia de que isso aqui amanhã não vai ser leiloado. E até porque é o que eu falava no fim. Então beleza, eu não passo isso para a SAF agora, deixo minha dívida tributária aumentar, o que a Fazenda vai lá e faz? Arresta e bota para vender, e pode, aí sim, qualquer um comprar. Então é muito melhor eu manter ela com o meu comprador que quer desenvolver, né, o projeto do clube. E aí tem aquelas características que cada um vai acontecer, né? O Valério tem certeza caminhando e passando, você tem um empresariado local muito forte, você tem diversas pessoas que estão procurando clubes de todas as características. Tem gente que prefere pegar um clube bem no começo mesmo, para começar a desenvolver um trabalho de base, né? Para fazer um trabalho diferente do que às vezes só competir e ganhar já nas divisões maiores. E falo isso com toda tranquilidade, porque em fevereiro desse ano, hoje esse mesmo convite, quando eu falei que vim aqui, o Marco falou: vamos trocar uma ideia sobre SAF. Eu fiz isso a convite da FIFA, lá fora, em Abu Dhabi. E no final vi um monte de gente, mas tem da A, tem da B, tem da C, tem da D, você tem gente interessada em todo tipo de clube. Agora,
qual que é o primeiro passo? Para ganhar na Mega Sena eu tenho que jogar, né? Então, para eu vender as minhas ações, eu tenho que constituir a SAF. Eu acho que o primeiro caminho é fazer essa constituição da forma correta, né? O conselho refletir bastante sobre isso, pensar nessas leis de mercado, igual a gente falou. Às vezes não adianta esse sentimento de pertencimento, de que eu quero que isso seja nosso, eu quero, mas tem que pensar com a cabeça de quem está arriscando o dinheiro para entrar no negócio. Então, entender como que é a composição patrimonial, o que vai, o que fica, né? Como é que é a composição acionária que se pretende fazer depois, porque eu acho que isso que é o essencial, porque também não adianta compor a SAF e não conseguir vender nada, né? Então, a gente tem que ter essa ótica do comprador também para a pessoa que vai assumir, ter a certeza do que ela está fazendo e ser um negócio seguro para ela também, né? Eu nem sei como que é a questão de dívida e tal, mas, enfim, isso aí depois é todo um trabalho que pode ser feito. E a gente passou por isso agora recente também. A lei da SAF, por exemplo, presidente, ela vem com a possibilidade do chamado RCE, que é o Regime Centralizado de Execução. Você joga todas as suas dívidas trabalhistas e tributárias, e aí as tributárias, óbvio, perante o Tribunal do Trabalho, e as cíveis, trabalhistas e cíveis, e as cíveis no Tribunal de Justiça. E a gente entrou com os dois pedidos, né? Só que o que a gente vê, essa não é uma coisa tão regulamentada ainda. Tanto que o Fluminense fez isso lá no Rio, e o procedimento lá foi praticamente de uma recuperação judicial. Então a gente foi para o caminho aqui da recuperação, provavelmente, né, extrajudicial primeiro, que a gente deve fazer. Agora, por isso que a gente fala que isso envolve toda uma assessoria a ser feita. Eu sou muito tranquilo, porque muitas vezes lá no conselho, quando a gente levar essas matérias, alguns falavam, mas você está fazendo isso da sua cabeça. Eu falei, gente, nós trouxemos primeiro a Ernst Young, que é uma das maiores consultorias do mundo, para ajudar a gente a estruturar o que seria um modelo de governança. Depois a gente traz a Álvares Marçal, que é uma das maiores empresas também do mundo, de poder fazer exatamente essa virada de caixa, essa gestão de dívida. E depois nós trouxemos a XP, que é um dos maiores bancos do Brasil e reconhecido hoje internacionalmente para a captação do investidor. Então o que a gente fez foi o quê? Se cercar de especialistas. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente primeiro conseguiu ser a primeira SAF oficialmente do Brasil. O Cruzeiro foi o primeiro time a registrar na junta comercial o seu estatuto social no modelo de sociedade anônima do futebol, e depois ser o primeiro a captar investidor, efetivamente, porque a gente preparou o caminho, né? Acho que não adianta fazer tudo correndo, tá aqui, né? Tá pronta, minha SAF, tô querendo vender as ações. Tá bom, mas qual que é o tamanho da sua dívida? Qual que é a estruturação? A tributária é grande? Já procuraram fazer um parcelamento? Que hoje, por exemplo, quando a gente perdeu o Profut lá, muita gente ficou preocupada, mas a gente perdeu tranquilo, porque a gente sabia que a negociação que a gente estava fazendo era outra. E a gente fez uma transação tributária individual. Agora já tem uma nova lei, que é a do PERSE. Nós refizemos agora numa situação muito melhor, né? Então é analisar para fazer essa composição tributária, para entender dentro da civil e trabalhista, que deve ser depois o que tem de mais relevante, né? Como que se faz a melhor forma de buscar esse condomínio de credores, se faz uma RCE, se faz uma recuperação, se vai ser judicial ou extrajudicial, porque você deixa estruturado, porque quem comprar vai entender para onde que vai o dinheiro, para falar assim, opa, posso ficar tranquilo que aqui eu não vou ser obrigado, eu não vou ter problema lá na frente depois, porque quem comprar tem responsabilidade. Isso eles falavam o tempo inteiro no Cruzeiro. O Ronaldo quer chegar a fazer dinheiro e ir embora. Eu falei, gente, ele não vai arriscar uma pessoa que vive da imagem como ele, arriscar o nome dele para chegar aqui, comprar, sair e tal, e poder ter que responder para uma dívida lá na frente depois. Hoje ele tem a situação dele tranquila. Se ele ficar calado, sentado dentro de casa, já está bom demais. Mas não, ele tem esse objetivo, ele tem esse desejo, né? Um exemplo que a gente cita, o time dele lá fora, o Valladolid, tem 3 anos que ele já opera no azul, nunca quis distribuir lucro, né? Até porque nesse negócio, historicamente, se a gente pegar os times de futebol, dificilmente o dono compra um time para distribuir lucro, ele compra o time para valorizar o time. E aí sim eu acho que foi até a importância da gente fazer o 90-10, por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco ele vai querer vender 20% para capitalizar o time. E ele continua com o controle acionário, mas capitaliza o time, sem dúvida nenhuma, coisa que talvez a gente não conseguiria fazer, né? Então, eu acho que o astral muda, tudo muda. E tanto que o Marco tem até mensagem para comprovar aqui, logo depois que a gente passou isso lá, um monte de gente começou a ligar para saber. Eu falei, Marco, olha para a gente fazer isso aí no Valério, conversa com o pessoal. Eu acho que é um caminho inevitável, porque se o Valério não fizer, outros times vão fazer independentemente de primeira, segunda ou terceira divisão. E aí é aquilo, quem sai na frente bebe água limpa. Então agora quem está estruturado e pronto primeiro, né, agora você pega para o investidor chegar aqui, você já tem uma estrutura de estádio. Tem que arrumar o gramado, beleza, mas já está muito mais fácil quem pegar do zero e ter que começar a construir tudo. Então já estamos
já estão alguns passos na frente, né, quem está aqui com esse desejo de fazer, né? Então, eu acho que isso queria relatar um pouco dessa experiência nossa. Não sei se faltou alguma parte aí que... Claro, estamos abertos para pergunta, óbvio, mas eu queria mais ou menos contar um pouco dessa história aí, o que a gente pensa, o que a gente passou. Claro que nesse meio é muita dificuldade, conviver com isso e com o sucesso desportivo, que não vem às vezes, é complicado, mas faz parte, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar para frente. E claro, né, presidente, diretoria, vice-presidente que está aqui, isso é fundamental também. Ao fazer isso, nós, diretoria, estamos abrindo mão de poder. Eu cheguei a discutir isso na CBF com o presidente de clube lá do Rio de Janeiro, que falou: aqui eu não faço, custei a ser eleito para chegar agora e alguém mandar no meu futebol, que é o principal. Aí eu falei: mas a preocupação não é quem vai mandar, a preocupação é o clube, tá bem, né? Então, independentemente de qualquer coisa, a gente sempre preocupou em fazer um Cruzeiro melhor, né? Tanto hoje muita gente relembra isso. Eu estava contando isso ali para o nosso prefeito, para o nosso presidente da Câmara, que eu comecei as minhas entrevistas todas no Cruzeiro. O pessoal falava: que de Cruzeiro volta a ganhar título? Eu falei: eu não tenho que preocupar com isso agora, porque se eu preocupar só em ganhar título, foi ganhar título que nos trouxe até aqui. Eu tenho que preocupar em reestruturar o Cruzeiro de forma definitiva. Não adianta eu ganhar um título, não adianta eu subir para a Série A e voltar, né? Igual o Chapecoense, estava falando, fez um belo campeonato no ano retrasado, ano passado fez 12 pontos na Série A. A gente tem que pensar em sustentabilidade. Acho que esse que é o mais importante. Um modelo sustentável, desportivo e econômico tem que caminhar junto. Esse que é o principal. Então isso serve para qualquer clube. Serviu para o Cruzeiro, vai servir para o Valério, né? A gente pensar qual o legado que a gente quer deixar, o que a gente quer fazer de melhor, né? Então vai renunciar ao poder sem dúvida nenhuma, mas com certeza eu acho que depois tem tudo para poder, né, ser reconhecido, né, como o presidente que conseguiu realmente fazer isso aí acontecer e pensando sempre para frente. Esse que é o mais difícil, ainda mais dentro do futebol, onde muitas vezes o errado dá certo. E por que eu falo que o errado dá certo? Se tiver tudo ruim fora de campo, mas estiver ganhando, está todo mundo feliz. E isso às vezes está errado. E o maior exemplo que existe, infelizmente, é o Cruzeiro, né, que passou ganhando diversos títulos, aí, 13, 14, 17, 18. Só que se a gente olhar essas dívidas, todas esses 150 milhões, principalmente, que o Ronaldo vai ter que pagar até o próximo ano, todas as dívidas foram contraídas nesse período. Mas ganhou, todo mundo estava achando que estava certo. Infelizmente, nós tivemos que sentir na pele isso para poder mudar, né? E acho que vocês e nenhum dos outros precisa fazer isso, né? Isso é engraçado, Marco, porque quando a gente fala da situação geral, a Álvares Marçal, que é essa empresa que a gente falou que é internacional e hoje está em mais de 10 times, já fechou com São Paulo, está fazendo a recuperação do Curitiba, está fazendo um auxílio lá no Botafogo. Eles falaram com a gente, falaram: presidente, nós nunca vimos um clube de futebol chegar numa situação igual o Cruzeiro chegou, com uma incapacidade de gerar receita e com imensas dívidas de curto prazo. Empresa não precisa nem dizer, que se não fosse a paixão do futebol, já era para estar todo mundo falido efetivamente, mas a paixão consegue manter, né? A gente vai empurrando, vai fazendo essas coisas, mas time de futebol, nenhum. Quando fala: fulano tem dívida, o ciclano tem dívida, o outro chegou aí para a Série C, que era o Fluminense. Nenhum time de futebol estava na situação que o Cruzeiro estava, ainda mais com essa situação econômica que a gente colocou ali a partir de 2020. Então isso aí sempre impressionou eles muito, falar: como é que vocês conseguiram sobreviver esse 1 ano e meio, 2 anos aí, e ainda conseguir estruturar para vender? Porque muito comprador em situação normal ficaria assim, assustado, né? Tanto que um número que a gente deu lá, presidente, quando a gente acha que assim, não, é o Cruzeiro, vai chover proposta, e é o que eu falava com os conselheiros, foram feitas mais de 100 prospecções. Das 100, tivemos 27 NDAs, que é o acordo de confidencialidade, assinados, e 2 propostas. Então, às vezes, quando as pessoas pensam: não, mas teve 27 assinados, mas você já parou para pensar que dos 27 assinados, nós tivemos 73 que nem assinaram, nem quiseram ver o negócio. Você vê o tamanho da dificuldade, embora nós, apaixonados, que às vezes alguns conselheiros falavam: mas o Cruzeiro é gigante, vai ter que ter muito comprador. Mas qualquer um que for pensar na coisa como negócio, para pensar 2 vezes antes de fazer uma proposta, né? Então, não é tão fácil. Essa que é a grande questão. Então, tem que fazer um trabalho
todo bacana para estruturar. Acho que é principal esclarecer tudo, né? E tá aí, conselho, presidência, prefeitura, câmara, todo mundo, todos os habitantes da cidade que tem paixão por esse time, né? Envolvidos, imbuídos nesse projeto de dar a mão para poder fazer isso acontecer, fazer isso passar, né? E trazer gente boa para poder tocar o clube. E talvez vocês não tivessem outra oportunidade melhor do que essa. Por isso, quando a gente vê o poder público, tanto legislativo quanto executivo, e o clube, né, todos de mãos dadas para seguir o mesmo objetivo, e ao que eu vejo a torcida, um desejo da torcida, do conselho também, vocês têm tudo para fazer um baita projeto aqui, e eu torço para que faça, né, não tem dúvida nenhuma. Itabira merece, o Valério merece pela história que tem, né, e esperamos que isso aconteça, e vamos estar sempre à disposição aí, se tiverem alguma dúvida, precisar de algum auxílio, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz parte do futuro do futebol. Então, estou à disposição de vocês. Obrigado aí, viu, Marco, pelo convite. Obrigado, presidente, pelo convite. Estou à disposição se tiver alguma pergunta para a gente bater um papo aí para falar sobre isso mais. Obrigado. Deixa o presidente da Câmara aqui. Obrigado, Marco. Bom dia a todos. Valeriano e Cruzeirense. Quero cumprimentar de forma especial aqui o nosso prefeito Marco Antônio Lage. A pessoa dele cumprimenta a Natália e todos os representantes do Poder Executivo. Cumprimentar nosso presidente, amigo João Mário de Brito, Edinho, nosso Quintino aqui, todos os valerianos doentes e apaixonados por esse que é o nosso, sem dúvida, um dos nossos maiores patrimônios que nós temos, tanto histórico quanto social, que é o Valério. Gostaria também aqui pedir permissão realmente, porque muitas vezes a gente na vida pública não gosta de se posicionar, mas todo mundo que me conhece sabe claramente da minha paixão, né, do meu envolvimento com o Cruzeiro, e eu quero, em nome dos mais de 9 milhões de torcedores cruzeirenses, agradecer o nosso presidente, o doutor Sérgio Rodrigues, agradecer porque o senhor disse muito claramente aqui, porque o que nós vivenciamos nos últimos anos com o Cruzeiro foi ambição além de tudo, foi corrupção e algo que levou a instituição do Cruzeiro a um dos piores patamares. E o senhor, assumindo a presidência, tenho certeza, tinha várias ambições pessoais, principalmente, de ajudar o Cruzeiro a chegar num patamar ainda maior. E o senhor abdicou de tudo isso, teve a humildade de entender que o seu projeto pessoal não era suficiente para levar o Cruzeiro da forma que foi. E sem dúvidas, doutor, o senhor entrou para a história dos tanto do Cruzeiro quanto do futebol brasileiro. Como o senhor muito bem disse, o Cruzeiro foi o primeiro a registrar a SAF, e sem dúvidas o Cruzeiro está numa crescência interessante, importante. O nosso time, o cruzeirense hoje em dia já tem um olhar e uma expectativa, uma esperança que há muito tempo não tinha. Como eu disse ao senhor ali, a gente está acompanhando os números e nós estamos vendo vários times que até então eram considerados como os favoritos e tendo dificuldades. E é como o nosso atacante matador Edu muito bem disse, Série B não tem que ter jogo bonito, tem que ter resultado. Se for 1-0, se for 2-1, 3-2, o importante é o Cruzeiro ter os 3 pontos e avançar. E tudo isso se deve através de um trabalho jurídico, cirúrgico, que o doutor Sérgio Rodrigues, nosso presidente, iniciou. Então fica aqui, em nome dos 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, a gratidão, parabenizar você e dizer que nós, torcedores, estamos à disposição para contribuir para o clube. E da mesma forma dizer que antes de ser cruzeirense, nós somos valerianos. E eu lembro perfeitamente o jogo fatídico, eu sempre falo isso, que o Valério ganhou de 2-1 aqui do Democrata de Governador Valadares, na Série B, na segunda divisão, aquele gol de falta do Sami, aquilo foi algo marcante. Eu tinha na época 9, 10 anos de idade, estava aqui acompanhando todos os jogos. Então é dessa forma que a gente tem que lembrar do Valério Doce. O Valério competitivo, o Valério que representa a cidade. E eu quero desde já também parabenizar o nosso presidente João Mário e a toda a diretoria por também entender que nesse momento, muito mais do que a questão pessoal, vai a questão da história do clube. E vocês estão abrindo mão também de um poderio, entre aspas, que poderia ser considerado aí como presidentes que mandam e desmandam, mas é como o presidente do Cruzeiro muito bem disse aqui, é importante nesse momento colocar a história e o clube acima de tudo. Parabéns ao Valério. E eu não poderia deixar de terminar, antes de terminar, de ressaltar que eu lembro também no último dia do processo eleitoral de 2020,
quando o nosso então candidato Marco Antônio foi para a rua fazer campanha no último dia com a camisa do Valério. Ele disse que aquilo representava o sentimento de devolver a cidade, devolver o Itabirana ao Itabirana, e isso passava pelo Valério. E o Marco muito bem disse naquele dia que ele faria de tudo para voltar com o Valério aonde ele está. E algumas pessoas questionavam, pô, mas já passaram um ano, e como que o Valério está? Isso leva tempo, porque muito mais do que colocar o Valério para disputar campeonatos, nós temos que preparar o Valério para não mais regredir, para não mais cair. E a gente sabe desse network, dessa boa relação que o nosso prefeito tem, e eu tenho certeza absoluta que foi isso que trouxe o nosso presidente aqui, e foi isso que tem ajudado, auxiliado o João Mário, mas todos os outros membros da diretoria do Valério, para que a gente possa construir esse projeto de sucesso. A Câmara Municipal de Itabira tem obrigação de se posicionar favorável, tem obrigação de apoiar, principalmente porque a gente sabe que por trás disso aqui, por trás dessa mesa, tem várias pessoas que estão comprometidas, não simplesmente com o futebol do Valério, mas com a nossa cidade de Itabira. Fica aqui o nosso reconhecimento, nossa gratidão ao presidente Sérgio, nossa gratidão ao presidente João Mário e toda a diretoria, e a nossa gratidão e parceria ao prefeito Marco, à secretária Natália. Temos certeza, não tenho dúvidas, que o Valério, assim como o Cruzeiro, muito breve possível estará aí na elite do futebol. Parabéns, obrigado. Eu vou abrir aqui o ciclo de perguntas. Eu ouvi falar, presidente, aqui dentro, inclusive, do nosso Valério Doce, sobre a SAF do Atlético São João do Rei, que é uma SAF diferenciada, não é? Parece que esse clube já tinha muita gente rica lá dentro para tocar essa parada, então ficou mais fácil. É o inverso do Valério, que nós não somos uma diretoria rica e que tem condição de pôr dinheiro, né, para poder contrapor aí a SAF. Eu queria ouvir o seu conhecimento, a sua opinião sobre a SAF do Atlético. Do que eu sei, eu até hoje conheço muito o Fábio, que é o diretor lá. O Fábio é um ex-atleta, e lá foi exatamente esse processo inverso. Porque quando a gente fala de SAF, Sociedade Anônima de Futebol, só existe do fim do ano para cá. Mas existem os modelos empresariais anteriores, como o Red Bull Bragantino que eu falei. Então do Atlético foi isso. A gente tem, eu não sei se foi um grupo, se foi uma pessoa que chamou esse Fábio para participar junto, que é, repito, uma pessoa muito bacana que está lá. Colocaram um dinheiro inicial para começar a fazer o Atlético despontar, como ano passado já tinha contratado o Louco Abreu, né, sempre com essa ideia, esse ano, Ricardo Oliveira, de trazer algum expoente para aparecer, enfim. Então eles colocaram dinheiro primeiro, ainda no modelo associativo, mas colocaram dinheiro já pensando em transformar em empresa quando virasse SAF para eles assumirem. Então, eu cheguei até a ver uma entrevista deles dizendo, a primeira SAF foi a gente. Eu falei, gente, contra número não tem, que você vai lá na Juseng e vai olhar qual foi a primeira SAF registrada, você vai ver qual é do Cruzeiro, não vou ficar brigando por isso não, mas vocês tinham um modelo empresarial, é diferente, e foi de fato isso que aconteceu, e acabaram angariando também muitos patrocinadores locais também, isso ajudou, o próprio, o Pedrinho do BH tem supermercado lá, patrocinou, a Unimed local patrocinou, então juntou um grupo lá, além desse empresário que colocou o dinheiro para poder ajudar a tocar o time, né, e agora, virando a SAF, esse empresário virou o detentor das ações. Se é o mesmo cara que botou dinheiro... É o mesmo que botou o dinheiro, trouxe a empresa. Exatamente, pegou para ele. Bom dia, Vitor Eduardo da De Fato Online. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você com a sua experiência já de Cruzeiro e tudo mais, como é tocar esse novo modelo de gestão mais próximo do empresarial, profissional, em um meio com tantos vícios quanto o futebol, em questão passional e tudo mais? Também gostaria que você confirmasse uma informação. Hoje de manhã o jornal O Tempo divulgou que você vai sair como candidato a deputado federal pelo Podemos. Você confirma essa informação? Eu acho que a gente tocar nesse meio de uma forma profissional acaba natural, foi o que eu falei. Vários clubes já agem assim. E acho que talvez tenha sido uma das grandes vantagens que a gente conseguiu. Ao você fazer isso, você também... Você vai despolitizar o futebol de alguma forma, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma mais racional e menos emocional. Então eu acho que é possível acontecer sim,
e é o que está acontecendo, é o que a gente vê os outros clubes que estão virando SAF ou tem esse modelo empresarial, igual a gente falou, fazendo. Então, não vejo problema nenhum disso acontecer. Não é fácil, é uma quebra de paradigma, sobretudo, repito, em clubes como o Cruzeiro, que você tinha essa questão do conselho muito enraizado, o conselheiro que vai ao clube direto, vejo, quer participar, enfim. Eu brinco que da minha parte, teve uma parte até interessante, que antes era só perder um jogo que eu recebia 20 mensagens, quando ganhava ninguém mandava, né? Aí agora, isso aí não tem mais. Os que brincam às vezes, isso aí que aconteceu, eu falei, agora você olha com o Ronaldo, né, que está fazendo a gestão do futebol, e acho só que é isso, por isso que eu estava falando muito com o presidente aqui. Nós da direção temos que ter isso muito em mente, tanto que eu, assim que isso foi feito, como por exemplo, a Toca 2 é feita para o futebol, eu fui voluntariamente, falei, gente, eu vou entregar minha sala aqui para vocês ficarem à vontade. Eles, não, que isso, queremos que você venha, a relação é muito boa, mas tem que partir da gente esses desprendimentos aí de deixar a equipe profissional tocar como profissional e eles tomarem as decisões que às vezes a gente sabe que são complicadas, às vezes é demissão de gente que está no clube há muito tempo, que é amigo de alguém que está lá, enfim. Então, tudo isso quando você passa para o profissional também fica mais fácil, né? E a questão da política que você perguntou, acho que eu sempre fui envolvido com política, né? Então sempre gostei, mantive filiação, e nós estamos num momento hoje de discussão sobre isso, né? Às vezes pergunta, viu que a situação que eu fiz, sobretudo na lei da SAF, conversa com alguns amigos, enfim, mas é coisa para amadurecer ainda. Vamos focar nas SAFs agora, que acho que esse aí que é o importante. Ô presidente, se eu fosse o senhor, falava de uma vez que essa por aqui, para ninguém fazer outros compromissos. Não, é um caminho, assim, mas eu não tenho uma definição, okay. Porque não existe nenhuma candidatura registrada. Sim. Eu sou filiado. Porque... É muito provável. É muito provável. Mas como não tem registro, não tem nada ainda. Gente, ele falou muito da questão do desapego, né? E nós amamos o Valério, somos apaixonados pelo Valério, fomos criados aqui dentro do Valério, e nós temos que praticar o desapego e entender que nós não vamos perder o Valério, pelo contrário, nós vamos engrandecer o Valério Doce, não é? Fortalecer, fazer com que esse time possa superar as décadas de 80 e início de 90, não é? Vocês se lembram tanto quanto eu, quando o Cruzeiro vinha aqui e quando não perdia, levava um empatezinho, né, presidente? Então é esse Valério que a gente precisa voltar com ele, um Valério grande, né? O presidente brincou ali quando ele esteve na sala da presidência ali, que os tios, né? Os tios acabaram com o Cruzeiro, né? Então os filhos agora estão recuperando a agremiação, né? Para netos e bisnetos. É isso que a gente precisa fazer. Nós estamos tendo o dissabor de viver um Valério Doce numa fase muito crítica, mas vamos levantar essa agremiação se Deus quiser. A gente confia que propostas vão surgir, se Deus quiser, e é ter a cabeça no lugar, né? E buscar pessoas que entendam mais que nós, para termos aí uma decisão, né, que seja abençoada. Entender que esse propósito nosso, ele também não tem muito tempo. Nós precisamos ainda este ano colocar esse time para subir para a segunda. A segunda é mais difícil que a primeira para clubes do interior, mas subir para nunca mais voltar. É difícil, mas nós vamos chegar lá. Mas é preciso realmente que a gente pratique o desapego nessa hora. E entender que a prática é melhor. Eu corro um risco muito grande, e falei isso na Assembleia, falei no Conselho, de passar para a história como o presidente que não pôs o time em campo. Isso dói muito, né? Vai doer muito. Eu vou tentar fazer com que eu não passe para a história dessa forma. Por outro lado, né, se passar também como o presidente que estava na diretoria brilhante e conseguiu tornar o clube SAF, ressuscitou essa agremiação, tem um lado positivo também, não é? Estou vendo aqui os companheiros, o Pedro está ali, Gerson, Eustáquio, o Edinho aqui, são pessoas que estão trabalhando conosco, todos com o mesmo objetivo. Opiniões divergentes, sim, mas elas são avaliadas, são respeitadas, são discutidas com grandeza, porque todos querem o melhor para o Valério, não é? Vamos fazer pergunta, vamos aproveitar
né, quem entende mais do que a gente. É uma oportunidade ímpar, como eu disse também aí na imprensa, o doutor Sérgio, na verdade, ele é consultor, e por ser excelente consultor, cobra caro. Aqui no Valério, ele veio para nos dar uma palestra 0800, né? Vamos aproveitar essa oportunidade e esgotar perguntas, né, presidente? Eu relembro, ano passado o Marco devia acompanhar isso, que eu fui chamado lá também umas 2, 3 vezes para a gente tentar com os amigos, que até o Cláudio, que é o vice-presidente, o Vila Nova quase não entrou em campo ano passado. O Vila Nova foi rebaixado para a 2ª divisão. Lá tem uma subvenção que a prefeitura dava, o novo prefeito entendeu que não teria como fazer isso no aspecto da legalidade, até perguntou a gente muito como que eu faço para pôr dinheiro, é o que o Marco falou da limitação, não adianta, a prefeitura tem dinheiro, põe lá, e ele responde por isso depois, não tem jeito. E eles, aos 45 do segundo tempo, conseguiram fazer um movimento interessante, que o Coimbra havia sido rebaixado, eles não tinham onde colocar o time, e aí o pessoal do Coimbra ajudou, conseguiu, e o Vila Nova jogou com os jogadores que tinham caído com o Coimbra. Mas eles estavam passando bastante dificuldade, e o medo era esse que o senhor falou, né? Às vezes não conseguir ter time para colocar em campo, uma instituição centenária, com estádio, com tudo, como o Vila Nova, né? Então, mas pela grandeza do Valério, é isso que nós estamos falando, né? Não, infelizmente não é o único clube a passar, mas vamos buscar solução para isso aí. Presidente, eu gostaria de saber o seguinte, o CBF pode virar SAF, e a segunda pergunta, como é que foi a aproximação sua com o Ronaldinho para virar clube empresa? Quem pode virar SAF? O CBF. A Confederação Brasileira de Futebol? Não. A SAF é só para clubes de futebol, não cabe para federações. O movimento que existe hoje é a criação da Liga, né? E aí sim é uma entidade privada gerida pelos clubes. Nesse modelo, a Liga cuida dos campeonatos e a CBF cuida da seleção brasileira, que é basicamente o que ocorre nos outros grandes países do mundo hoje. E o Ronaldo, eu havia visitado ele no começo do meu mandato, e me lembro até que muito criticado, todo mundo, o Ronaldo liga para o Cruzeiro, você foi visitar o Ronaldo? Eu falei, gente, mas o Ronaldo é o ídolo do Cruzeiro de qualquer forma, e o objetivo da visita foi essa, né? Eu falei para ele, olha, eu acho que a gente tem que estar mais próximo, porque você começou aqui, né? Então fui lá, levei uma camisa, ele autografou, levamos lá para a sala, divulgamos bastante, e repito, fui muito criticado no começo, né? E eu sempre pensei o contrário, eu sempre falei que eu acho que relacionamento, estar próximo de boas pessoas nunca é demais, não só do Ronaldo, como diversos outros jogadores que a gente foi se aproximando depois. Então, depois dessa primeira relação que a gente teve, o Gabriel Lima, que é hoje o principal líder da transição dele, como se fosse o CEO do Cruzeiro hoje, que já tocava Valladolid com ele, é uma pessoa com quem eu sempre troquei ideia também, já fizemos algumas palestras juntos, e aí arrematou quando a XP entrou, ele já tinha uma relação também com o Ronaldo, e aí resolveram ligar, você tem interesse? O Ronaldo, tem, vamos ver, né? Não sabia que era possível. E aí a gente teve um almoço na casa de um executivo da XP em São Paulo, a partir dali a gente foi se falando sempre. Sim. É o que eu falei, eu não estou na gestão de futebol do Cruzeiro mais, eu posso obviamente levar o pleito e explicar, até porque o time tem reduzido bastante o plantel agora, mas de repente se tiver obviamente jogadores disponíveis para isso, é uma coisa para se olhar sem dúvida nenhuma. Presidente, Heitor Bragança, Rádio Liberdade, quais seriam, na visão do senhor, 5 passos que o Valério teria que passar para poder chegar, né, onde a gente quer? Primeiro foi agora a aprovação para ser SAF, não é isso, João? Né? E aí qual que seria o segundo, terceiro e quarto passo que o senhor acha que poderia ter com o apoio do nosso prefeito, aí, com o apoio da Câmara? O que o senhor acha que deveria ser feito agora? Eu acho que é uma coisa assim, embora eu citei o exemplo do Cruzeiro, né? A gente começa estruturando governança, depois estruturando dívida e depois para por fim captar, mas aqui até diante da urgência, acho que nada impede que as coisas vão caminhando concomitantemente. Então acho que o prefeito, com seu grande conhecimento, todo mundo sabe o passado que o Marco tem também aí na vida corporativa, empresarial, tanto que ele é admirado, eu acho que ao mesmo tempo que você já tem que buscar quem que pode fazer esse aporte e ajudar depois, acho que a principal estruturação, uma vez que já está aprovado no Conselho, eu não sabia nem que já estava, ótimo saber que já está, é essa estruturação da dívida, é fazer aquele documento que a gente chama um teaser, né, um documento para você, como que eu vou vender o clube, então é colocar o que o clube tem de patrimônio efetivo dele, o que não é patrimônio dele, por quanto tempo que ele tem um comodato, por exemplo, da região, do estádio, estruturar
essa questão da composição da dívida, que é muito importante. Por exemplo, uma dívida tributária maior é muito favorável para quem vai comprar, porque na tributária você faz o PERSE, né? As outras você já depende de negociações individuais. Mas eu acho que o principal passo agora seria isso: estruturar, negociar e juridicamente o modelo de venda para poder entender o perfil de quem vai colocar o dinheiro. E obviamente quem for colocar só vai colocar quando vê isso tudo no papel. Um próprio exemplo que eu dou, também aconteceu isso com o Vila. A gente estava tentando ajudar um investidor no Vila, eles apresentaram um documento para nós que a dívida do Vila seria por volta de 11, 12 milhões, e quando foi até meu escritório, fez uma due diligence lá no Vila, e vimos que a dívida era superior a 40 milhões, então muda muito, né, para o investidor isso. Então acho que o principal agora é esse, tem que ser um estudo minucioso, porque você não pode enganar na venda, né, então tem que fazer um estudo minucioso para poder bolar a melhor forma jurídica e negocial de como que vai ser feita a negociação depois. Mais alguém, gente? Vamos aproveitar a oportunidade. Ok? Esgotado as perguntas. Sérgio, doutor Sérgio, né? Tudo bem, né? Deixa eu te falar, parece, João Mário, que o Valério teve a composição 49-51. Não é só obrigado. Na sua visão, o que você já passou lá, né, no tempo da Constituição da SAF do Cruzeiro, essa forma poderia ser um empecilho, não um empecilho total, mas é uma dificuldade para se buscar investidor no mercado? O mercado mostra isso pela nossa experiência, é um dificultador com certeza. Eu não sei, repito, qual que é o tamanho da dívida, porque você tem que pensar que quem for entrar, vai entrar com o dinheiro todo e com risco, dificilmente vai fazer isso para não ter o poder de gestão na mão. A gente chegou a analisar isso no começo no Cruzeiro, falar, a gente pode fazer um acordo de acionistas e tal, e aí vem aquela questão da política que foi que alguns investidores falavam, tudo bem, Sérgio, mas daqui 2 anos você não está lá, o presidente que você está lá quiser cancelar tudo, eu não posso ter isso num acordo de acionistas, porque o acordo de acionista vai mudar conforme quem assina. Então hoje o João Mário pode chegar e falar, não, beleza, eu assino aqui, você vai gerir futebol, etc e tal, amanhã ele não está aí, entra alguém que quer tomar de volta, chega e fala, não quero mais fazer o acordo. Então é um dificultador para o mercado, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho assim, o melhor modelo é você possibilitar que seja vendido até mais ações. E aí, como eu falei, o modelo do Vasco, por exemplo, é 70-30, não foi 90-10, vai depender de cada um, né? Mas o Vasco tem que lembrar que é um fundo despersonificado, né? Um dinheiro que nem é do próprio fundo, é dinheiro de outros. Então eles não vão fazer uma segunda rodada de captação, como eu acredito que o Cruzeiro e o próprio Botafogo talvez vão fazer, né? Mas assim, o que o mercado nos mostrou na prática, isso que eu enfatizo sempre, nem sempre foi a minha visão que prevaleceu, é o que os especialistas e o mercado mostraram. Como eu falei que no começo eu era contra a recuperação e hoje eu sou a favor, porque o modelo da RCE, ele ainda é um pouco dúbio. Então, a gente foi aprendendo com esse processo que às vezes a gente tinha que mudar alguns pensamentos mais enraizados nossos, né? Então, no começo eu achava que o 49-51 era tranquilo diante do acordo de acionista, mas o mercado me mostrou depois que infelizmente não era. Deixa eu dar uma opinião sobre isso aqui, viu, Hugo e demais, porque quando eu vesti a camisa do Valério, bem lembrado aqui pelo Vetão na campanha, não foi para fazer política ou proselitismo ou para fazer imagem apenas. Foi porque, assim como quase todos os itabiranos que gostam de futebol, todos que gostam de futebol têm admiração e têm amor pelo Valério. Eu, inclusive, joguei a base do Valério, eu lembro desses vestiários aqui, eu como atleta da base, né, do juvenil. E assumi o compromisso, eu assumi o compromisso com a cidade, da gente botar o Valério em campo, João Mário. E não é só porque eu ser presidente, não, porque o Valério tem que voltar a entrar em campo, né? Então esse é um compromisso que nós que gostamos do Valério temos, né, como cidadãos, por todos aqueles motivos que eu citei. E como prefeito a gente vai ajudar até onde a lei nos permitir, dentro da limitação legal que a prefeitura puder fazer, né, pela estrutura, para viabilizar o Valério voltar a campo, nós vamos fazer. Como cidadão e com a minha network, eu tenho feito contato, por isso que eu entrei nessa questão aqui, porque eu tenho feito contato desde o ano passado com possíveis investidores, né, pelo menos 3 deles, 2 nós já trouxemos aqui para encontrar a diretoria, encontrar o João Mário. Um deles ainda não, porque está nos Estados Unidos, mas que deve mandar, dependendo da situação, advogados para fazer a chamada due diligence, que é um aprofundamento completo
sobre a questão administrativa e, sobretudo, dívidas, porque eles não são amadores, eles são profissionais, eles vão entrar sabendo exatamente o tamanho da dívida, né? Porque se não souber, embora o Valério já tenha feito, com colaboração aqui de advogados itabiranos, um trabalho, já adiantou esse trabalho, então um trabalho bem feito, né? Já tem meio caminho andado, mas é claro que o investidor que chegar, ele vai querer comprovar tudo aquilo, checar todos os números, entrar de novo e verificar tudo, todo tipo de dívida. Mas o presidente Sérgio Rodrigues falou aqui do despreendimento, aquilo que ele viveu no Cruzeiro, que eu acho que é muito importante para todos nós aqui, né? O desapego, o desprendimento ao poder, não é? O dono do Valério é uma associação de 80 anos, clubística, que faz 80 anos este ano. Não tem dono o Valério. E o Valério vive numa situação, repito, a maioria dos clubes estão assim, sobretudo no interior, sem um caminho a não ser a SAF, a não ser trazer um investidor para colocar dinheiro e que vai transformar o Valério em negócio. Nós temos que enxergar isso. O futebol virou negócio. Isso no mundo inteiro, não é? O Milan está sendo vendido agora, né? Para os árabes, e é isso mesmo, né? E acho que nós temos que nos apressarmos, não só para pôr o Valério em campo ainda no mandato do João Mário, a quem eu admiro tanto, mas porque vai virar, assim, não tem tanto. Então, quem chegar na frente bebe água limpa, né? E entender o seguinte: quando eu mandei agora a decisão do Conselho da criação da SAF com 49,51 para aqueles investidores que eu vinha conversando, eles mandaram de volta, até mandei para o João Mário cópia das mensagens, dizendo o seguinte: a gente nem manda proposta, aí não tem negócio, desistimos do Valério, vamos procurar outras alternativas, né? Inclusive criar time de futebol do zero em São Gonçalo, que tem um estádio novo, sem utilizar. Até isso o investidor também está conversando com São Gonçalo, porque lá tem estádio, tem também apoio da prefeitura, tem estádio zero bala, né? E custa zero, né? Então o desprendimento é importante, e depois é o que o presidente, muito esclarecedora a fala do presidente Sérgio, a experiência dele, porque cabe ao conselho, à diretoria do Valério, colocar no contrato aquilo que assegura a identidade do Valério com a nossa cidade, com Itabira, e com a nossa paixão e com o nosso patrimônio imaterial, que é o Valério Doce em Itabira. Aí nós temos que assegurar isso. A parte do financiamento do clube para o Valério voltar, terceira, para segunda, para a primeira do Mineiro, Série D depois, uma Série C, quer dizer, é claro que o investidor, e futebol, gente, é dinheiro. Não tem jeito, o Atlético está na situação de hoje é porque teve investidores lá que botou muito dinheiro no Atlético. Não se faz futebol sem dinheiro mais. Não se faz futebol mais só com paixão. E o investidor, dependendo do perfil dele, o que é que ele vai trazer para o Valério, que também é fundamental que nós deixamos isso bem claro? Uma divisão de base forte. Porque aí tem um aspecto social, está aqui a secretária Natália, inclusive é o aspecto que vai permitir a prefeitura participar mais com a estruturação do Valério, porque o aspecto social, não é? Um dos investidores, por exemplo, esses eles já têm hoje projeto em São Paulo com time de futebol, está começando do zero, né, daquela outra opção, começar do zero, com 200 atletas só na base, bancando. Almoço, jantar, alojamento, estrutura, é caro, né? Mas o futebol profissional, e esse investidor ele vai ter interesse de terceira para a segunda divisão, para a primeira, para uma série C, D, C, B, quem sabe, como tem em Bragança Paulista, que está agora na A, o Red Bull Bragantino, que depois que vendeu o Bragantino para o Red Bull, que é uma empresa, foi para A. Quer dizer, Itabira tem identidade de futebol, tem torcida, tem tudo isso, está muito próximo do grande centro de Belo Horizonte, vai ficar mais próximo ainda, se Deus quiser, com o nosso sonho, o nosso trabalho de duplicar a rodovia até o Trevo, né, da 381. Portanto, tem todas as condições do Valério ser grande novamente, não é?
Agora, não tem jeito da gente pensar em uma solução que não seja ao entregar o Valério para o mundo do negócio de futebol, né? E assegurar que a nossa paixão esteja intacta, que o escudo esteja intacto, que a nossa camisa vermelho e branco, que ele definitivamente tem identidade com a cidade, que depois o empresário que vai tirar o Valério daqui, como já aconteceu com Ipatinga, levou para outra cidade. Isso a gente não pode permitir. Então nós precisamos de assegurar o nosso patrimônio Valério Doce imaterialmente com a cidade e realmente encontrar o melhor modelo dentro da SAF, o melhor parceiro que vai vir aqui colocar dinheiro e fazer o Valério brilhar novamente. Então, assim, parte da prefeitura nós vamos fazer o máximo possível. Tem aqui o presidente da Câmara, se precisar de uma lei nova, eu tenho certeza, dentro das limitações legais, nós vamos, né, aprovar qualquer tipo de suporte e não aporte. Suporte da prefeitura para ajudar o Valério. Agora, pessoalmente, como cidadão, como valeriano, né, nós vamos continuar ajudando a trazer o melhor investidor, o mais honesto, o mais correto, mas ele não é valeriano. Ele vai se tornar valeriano. Ele vai vir aqui para ganhar dinheiro. Não pode ter dúvida disso, gente. Alguém vai vir aqui e vai botar dinheiro no Valério para, com o investimento que ele vai fazer, ele vai ter o retorno do investimento dele, que é de longo prazo, diga-se de passagem. Por isso que o presidente Sérgio disse, não é fácil achar esse investidor. Porque são 4, 5 anos botando dinheiro, né? E um clube do perfil do Valério, sem contar investimento na estrutura, mas é o custeio, são 3 milhões de reais ano no mínimo para voltar para jogar, né? E ele vai ficar 3, 4, 5 anos até começar a vender atleta, até começar a receita com atleta. Então, digamos que a gente está falando aqui de 5 anos vezes 3 milhões, são 15 milhões só para o custeio. Quem que é esse investidor que vai botar 15 milhões aqui? Para ter uma base forte, para que nossos filhos, nossos netos, nossas famílias possam trazer eu como prefeito agora, gente, tanta gente, Paulinho, que chega perto de mim com um filho de 15 anos, 14 anos, 16 anos, craque de bola, e pedindo para arrumar lá no Cruzeiro, porque o Valério não tem agora tá esse esforço da diretoria que eu reconheço muito, né? Os diretores, um esforço atrás de dinheiro, faz isso, aluga isso, mas não é sustentável, né? E sempre eu ajudei o Valério aqui no meu mundo corporativo, pela Fiat, quando a Deva foi patrocinador através do meu contato, quando estive no Cruzeiro, encontrei empresário que ajudou aqui, o ex-presidente Precata, mas eu sempre dizia o seguinte, gente, é enxugar gelo, vai correr atrás de dinheiro este ano, monta um time, gasta 800 mil, fica mais endividado, aí corre atrás, disputa o campeonato, puxa, não subiu porque não teve dinheiro suficiente, volta a estaca zero, o ano que vem começa do zero de novo. Isso não é sustentável, é impossível, né? E correr atrás de dinheiro todo ano para sustentar o profissional, sem ter a base, sem formar atleta, que é a única fonte de receita, porque um time como o Valério, você não tem receita de marketing, você consegue alguma coisa, uma ajuda na alimentação, coloca a placa no muro, uma outra ajuda no transporte, outra ajuda nisso, mas não é sustentável. Isso ajuda um pouco, mas não dá 10% do custo anual em patrocínio. Diferentemente de um Cruzeiro, que você tem 8, 9 milhões de torcedores, e aí funciona o marketing. Quando eu estive no Cruzeiro, desenvolvi vários projetos nesse sentido, infelizmente todos sabem, eu me retirei antes de executá-los, mas quando você tem 9 milhões de torcedores, você tem uma legião de consumidores, de torcedores, consumidores, que vão trazer dinheiro para dentro do clube, como sócio, torcedor, na compra de camisa, numa parceria com banco, etc, etc, etc. Então, acho muito viável, né, e se eu puder dar... Isso não muda nada, viu, gente? Não muda nada, a decisão final é do Conselho do Valério, é da direção do Valério, o que a direção definir, a prefeitura está a postos para ajudar, eu como cidadão estou aqui para ajudar, mas eu sinceramente acho que tem que trazer um investidor para mandar, não tem jeito, ele não vai botar dinheiro se ele não mandar, né? 2, assegurar em contrato
uma série de questões que asseguram a identidade do Valério com o nosso município, né? E, acima de tudo, trazendo uma possibilidade não só desse dragão adormecido acordar definitivamente, como trazer dinheiro para o clube, para os esportes olímpicos, para o clube social. A gente tem interesse em fazer uma parceria com o clube para que o servidor da prefeitura possa usufruir de uma estrutura, presidente, maravilhosa que tem aqui, precisa de uma reforma também, não é? Para que a gente possa também justificar e cada servidor paga a mensalidade descontada em folha, e o servidor da prefeitura, que são 3.000 pessoas praticamente, imagina 3.000 sócios, né? Então são ideias que a gente está buscando trazer para poder estruturar o clube ter uma receita de vinda de um resultado profissional, porque quem vier vai fazer um trabalho profissional, porque ele tem que ganhar dinheiro, e quando ele ganhar dinheiro o clube vai ganhar também, né, no percentual dele, e com isso realmente dá o sentido de sustentabilidade que a gente precisa para o Valério, né? Fazer o nosso museu do Valério, do futebol itabirano, não só do Valério, como do futebol itabirano, revitalizar. A gente tem isso aqui, pertence ao município, né? Então está na pauta com a Vale, a gente tem discutido com a Vale um trabalho de curto, médio prazo, né? O de médio prazo vai entrar em discussão com a Vale, mas já está lá entre todos os projetos com a Vale, que nós temos 32 projetos, um deles é a Vale fazer uma permuta com a Vale por esse espaço aqui, e a Vale construir um estádio municipal novo, moderno, nada megalomaníaco, mas do tamanho nosso, gente, né? Que sirva também para um espaço multiuso, serve para o Valério, serve para uma pista olímpica, serve para shows, eventos, né? Já que o nosso parque de exposição está muito comprometido por conta da questão imobiliária em volta do parque para eventos. Então, a Itabira precisa de um belo espaço para eventos, quem sabe a gente faz isso através de um estádio, uma arena multiuso, né? Então nós temos que pensar isso para a cidade, que esse estádio municipal vai se vir ao novo Valério para trazer grandes espetáculos futebolísticos para cá, para a gente voltar de novo a bater no Atlético e até no Cruzeiro, que eu não gostava muito, mas quando era do Valério eu aceitava, viu? Giovanni. Sim, diga, Loki. Quando estava preparando o estatuto para virar SAF, nós preocupamos com isso. Falamos que da forma que estava sendo feita, 49% para o investidor e 51% para o Valério, não ia ser atraente o investidor colocar o dinheiro que ele não pudesse gerenciar, ser gestor, ter decisões sobre esse recurso. E para refazer esse processo agora, vai ter que fazer nova assembleia? Qual que é a melhor forma e mais para não perder mais tempo? Não podemos perder tempo. Loki, eu me lembro realmente que você levantou essa questão no dia, mas não houve um contraponto, vamos assim dizer, né? E foi colocado e a Assembleia acabou aprovando. Mas eu diria de uma forma assim muito respeitosa, não é? O estatuto, como ele ainda não foi registrado, ele está ainda a lápis, vamos assim dizer. Surgindo uma proposta, né, que seja satisfatória, claro, ao Valério também, a gente convoca a Assembleia. Isso ocorreu no próprio Cruzeiro. A gente convoca a Assembleia, altera o estatuto ou mantém, ou seja, se surgir algo bom, altera-se o estatuto. Eu já tenho uma pessoa, inclusive, que disse, se tiver que alterar, eu pago o segundo registro. Então, não surgindo proposta, a gente já altera, já registra de imediato, porque vem aí a questão de contrato social e etc. Mas é algo realmente a ser discutido e realmente ouvindo aí os dois lados, com muita experiência, recorrendo como hoje. Eu queria que vocês pensassem bem a importância deste momento na história do Valério Doce. Eu nunca vi no Valério Doce, numa mesma mesa, o prefeito municipal, o presidente da Câmara, o presidente do Conselho, uma secretária de Esportes,
a diretoria do Valério, na mesa representada pelo presidente e vice-executivos, e o Conselho Fiscal pelo Quintino. Gente, isso é um momento histórico. É um momento histórico para o Valério. Eu nunca vi, e olha que eu frequento o Valério desde os 10 anos de idade, eu nunca vi uma mesa nessa plenitude discutindo o Valério Doce. Isso significa responsabilidade para todos nós que estamos no Valério, no sentido de dar celeridade ao que pode vir como proposta, que seja para negar. Se for decisão colegiada, estou aqui para respeitar. Conselho, quem altera estatuto é a Assembleia. Se ela entender que é imexível, como dizia o grande Magri no passado, da ministra do Trabalho, quando ele citou a palavra imexível, e ele foi questionado, né? Mas enfim, já entrou, então pronto. Se for imexível, paciência. Mas a nossa obrigação, enquanto gestores do Valério, é discutir esse assunto, e discutir com grandeza. Agora precisa, o prefeito colocou muito bem, o presidente do Cruzeiro Ida, precisa de celeridade. Nós não temos tempo a perder. Então, Locke, quanto a isso, fique tranquilo, que se houver necessidade, meu filho, a Assembleia, e esta Assembleia quem convoca é o presidente executivo. Eu já deixo o edital de convocação pronto, só para pôr data. Tá bom? Nós, como valerianos, eu nasci dentro desse Valério Doce, a gente não pode agir mais com emoção, tem que agir com razão. E tempo hoje é precioso, a gente não pode ficar perdendo muito tempo, não. É isso mesmo, Locke. Parabéns, e é o que precisamos fazer, é por isso que estamos aqui. Quintino, você quer dar uma palavrinha? Bom dia, né? A mesa aí, né? O Betão, representando aí a Câmara, né? Nosso Marco Antônio, prefeito, né? O Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro. João Mário de Brito, né? Presidente do Valério Doce. A Natália, né? Secretaria de Esporte e Lazer. O Edinho, né? O Edson Carmo Taveiro, nosso vice-presidente. Olha, gente, eu não tenho muito assim que falar, né? Eu acompanho o Valério Doce, né? Desde 2006, né? E nós tivemos muita dificuldade, né? Todo mundo sabe, nós tivemos muita dificuldade para manter o Valério até hoje aqui, né? Então, com respeito, né? O que Locke perguntou aí, o Valério Doce, o conselho, né? Parece que nós entendemos assim, a SAF, né? Nós não entendíamos muito bem dela. Agora, com essas palestras aí, né? Que o pessoal falou, o presidente falou, talvez nós pecamos, né? No fazer aquela 49-51, né? Mas agora nós estamos entendendo o que foi falado, o que a SAF faz, o que ela representa, o que ela quer hoje do futebol, não é isso? Então, para o Conselho Deliberativo, tudo que for para o Conselho aprovar, né? Tudo que for lá para o Conselho aprovar, o Conselho está pronto para aprovar aquilo que achar que for bom para o Valério, não é isso? Igual foi dito aí, vai fazer a Assembleia é soberana, ela que manda no Valério Doce, não é isso? A diretoria está aí, mas na hora que fizer a Assembleia e que tiver que aprovar, e que for bom para o Valério, né? Para o Valério crescer, não é isso? Para o Valério ir para frente, aí sim, aí convoca a Assembleia, faça a Assembleia, e a Assembleia é soberana, ela que manda, não é isso? Então, será aprovado aquilo que for bom para o Valério. Essas minhas palavras, né, que eu tenho do Conselho, né, do Conselho Deliberativo para falar a respeito da SAF, né, que ela talvez, igual eu falei antes, ela talvez nós não entendemos, porque nós estamos começando a entender ela agora, é uma coisa nova, e nós não estávamos por dentro, né, dessa SAF. Agora nós já entendemos, depois das palestras, né, das palavras faladas aí, nós já entendemos o que é a SAF, né, nós entendemos, igual foi dito aí, tem que ter dinheiro, né, tem que ter verba para andar. Hoje é dinheiro, hoje nós sabemos disso. Então nós vamos fazer de tudo
para o Valério andar, né? Tudo que for bom para o Valério, para nós não andar, para o Valério ficar engateando, não. Nós temos que fazer o Valério andar. E nós estamos aí, é para isso aqui, para fazer o Valério andar. Tá? Muito obrigado. Não sei se eu esclareci aí a sua dúvida, a sua pergunta, o que foi falado, né? Mas o que eu tenho que dizer do conselho é isso aí. Não será travado nada, tá? Tudo que for bom para o Valério será liberado. Ok, gente? Muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos aí. Eu quero falar com vocês o seguinte: quando a diretoria fala do Valério, é como um todo, né? É o clube social, a parte desportiva, né? De esporte especializado. Mas no caso aqui, nós estamos falando de SAF. Eu sou devoto, né? De São Francisco. Então, pega as iniciais aí, né? E dá a entender o seguinte: é São Francisco, e tem a felicidade, né? Que é o F da SAF aí. Quando a gente comenta em o Valério andar, muitas pessoas não sabem. Eu faço parte aqui de uma comissão que está trabalhando, né? Nós estamos com o doutor Danilo ali, ó, nos ajudando muito também, para que a gente consiga a SAF. Então esse projeto do futebol não é de hoje, não. E nós devemos todo o agradecimento ao nosso prefeito Marco Antônio, por ter liberado, né, pessoas da área jurídica a nos ajudarem, né, junto com a Gildo, que faz parte da nossa diretoria executiva, para que a gente conseguisse levar essa SAF à aprovação no Conselho e, principalmente, nos cedendo o suporte, né, técnico para que a gente possa concretizar o projeto da reestruturação aqui, que é a AVCB. Ou seja, nós sabemos que num passado bem recente, o Valério disputou o certame estadual, mas utilizando o ginásio, a área, né, desportiva, o estádio, em outra cidade. Coisa que o prefeito diz que é algo impensável. O Valério tem casa própria, tem o estádio, lógico que precisa de reformulação, mas nós temos que fazer esse AVCB, ou seja, ele está nos dando todo o suporte necessário para que a gente consiga, né, preços mais atrativos, tudo dentro da lei. Então é necessário a gente reconhecer, e esse projeto do futebol está em andamento, não é de agora não. Só sobre número, né? Quando fala em número de porcentagem para a SAF, nunca foi, e é lógico que eu não posso falar pela diretoria, mas foi a gente pensando em que seria como se tivesse uma gordura para queimar numa negociação. Mas aí quando a gente chega, né, e escuta a pessoa, né, do que lá o doutor Sérgio aqui informando sobre como funciona nos outros clube estadual aqui, né, Atlético e outros mais aí, a gente vem repensar. Mas em momento algum não foi batido martelo, até porque João Mário, como presidente, ele sempre disse, e João Mário é muito de colegiado, ele nunca toma decisão nenhuma sozinha, né, é uma pessoa bem participativa e aceita opinião. Mas sobre valores, é lógico que é uma reunião específica. A SAF tinha que aprovar, até porque é a salvação mesmo, que o doutor Sérgio informou aí, da maioria dos clubes, do qual o Valério se inclui. É a oportunidade que a gente tem, né, para adquirir as certidões e etc. E nos falta, o doutor Sérgio, a nível nacional. Então, com isso aí, a gente vê a boa vontade Vetão, do prefeito, ou seja, da Câmara e da Prefeitura, em ajudar o Valério. Mas não tem nem como, é contra a lei, inclusive, sem as certidões, ou seja, sem o amparo legal. Então, o Valério está caminhando muito, a diretoria, os funcionários, todo mundo trabalhando. E só para fechar, é agradecer à imprensa, porque eu participo de inúmeros grupos, né, em redes sociais, e inúmeros falaram comigo que eles não podiam vir, porque é horário de trabalho, realmente a gente entende. Então, doutor Sérgio, talvez o senhor vê um número até limitado de pessoas aqui, mas nada desmerece a vinda do senhor, porque realmente é um horário de trabalho e o povo tem que ir trabalhar mesmo, mas aí entra a imprensa para divulgar esse trabalho bacana que eles fazem junto com o Valério aí. Agradecido a todos e ao senhor pela participação aí. Ô, gente, a gente continua, graças a Deus, cheio de colaboradores, né? Está ali o Agenor, né? Que a empresa Nova Luz está cuidando do nosso gramado aí, numa parceria 0800,
contribuindo com a nossa agremiação. Há pouco ali saiu o presidente da Itaúbe, o nosso amigo Amilson, que também dentro das possibilidades, e o prefeito não puxando a orelha dele, dá uma passada aqui e limpa esse negócio, né, prefeito? Então, são ajudas, né? O Danilo está nos ajudando também, buscando dar celeridade aí ao projeto de adequação do nosso AVCB para ver se a gente gasta menos, né? E assim são tantos, né, contribuindo conosco. Eu quero agradecer a todos, a essa diretoria maravilhosa, à imprensa, a vocês. Agradecer ao prefeito por demonstrar e realmente querer ajudar ao nosso Valério Doce, né? Ele chegou a usar uma frase comigo, que a gente troca muita mensagem, né? João Mário, eu quero ajudar o Valério, mas o Valério tem que querer. Se ele não quiser, eu lavo minhas mãos, vou para a arquibancada torcer. Que bom que não vamos perder nunca, mas o Valério vai querer ajuda, viu, prefeito? Agradecer ao Vetão, ao Quintino, ao doutor Sérgio, né, por essa colher de chá. Espero que a gente reconhece que é um coração cruzeirense, né, contribuindo com o Valério Doce. Isso é bom essa parceria, né? Natália, outra grande companheira, minha eterna chefe, não é? Sempre juntos, Edinho, os amigos do conselho. Doutor, agradecimento, e o senhor foi muito modesto, porque existe a figura do candidato a candidato, né, Betão? Existe essa figura do candidato a candidato, não é? Mas a gente deseja muito sucesso. Itabira tem milhares e milhares de torcedores, não é? Isso aí dá... Itabira pode se unir, ela pode eleger alguns deputados, não é? Eu queria deixar uma lembrança com o senhor do nosso Valério Doce, um time que está dando a volta por cima. Deixar a lembrancinha também junto com a camisa, um time aí que o senhor pode caminhar, pode dar a volta na lagoa lá caminhando com ela, tá bom? Deixa eu só retribuir. Só faz a foto aqui, né? Quer fazer a foto? Junta aí, isso, tá vendo? Pega mais aqui. Pega mais aí. Mais um aqui pra mim agora. Viva o Valério, gente. Viva o Valério. Obrigado. Vamos aqui, prefeito. O livro dele, viu, gente? Autoria dele. Só ajuda um pouquinho. Todos os títulos, os principais títulos do Cruzeiro. Que todos não caberiam num livro só, não. A brincadeira que a gente sempre fez é que todos os principais títulos do Cruzeiro precisam de livro. Alguns times um folhetim resolve, né? Vamos passar ao prefeito então, para ele também dar o encerramento, que é uma questão óbvia, né, senhor prefeito? Não, sem cerimônia, gente, mas obrigado ao João Mário, diretoria do Valério, aos conselheiros, né, essa grande agremiação, nossa paixão. Agradecer ao presidente da Câmara pela presença aqui, a todos vocês, Natália, e dizer isso, gente, meu coração pulsa pelo Valério, pode ter certeza disso, e nós queremos ver o Valério em campo de novo, né, dando alegria para a nossa gente, né, e que o Valério renasça, e renasça bem, organizadamente, com um investidor que nos dê longevidade, que a gente possa pensar no Valério para os próximos 20, 50 anos, né? É isso que a gente quer. Muito obrigado a todos e viva o Valério.